Os seres humanos são inegavelmente seres influenciáveis. Todo mundo sofre uma certa carga de influência desde a infância, passando pela adolescência, juventude e toda a vida. Com Charles Darwin não foi diferente. Charles teve como avós dois homens que duvidavam da religião. Dois homens que até questionavam muitos preceitos bíblicos. Erasmus Darwin, por exemplo, chegou ao ponto de rejeitar completamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Darwin, com certeza, recebeu também essa carga familiar de descrença, de questionamentos, não é? E isso aí, de alguma forma, foi também decisivo para as conclusões a que ele chegou com o tempo posteriormente. O pai de Darwin, Robert Darwin, ele era médico e queria que o filho seguisse os mesmos passos e o matriculou então numa escola em Edimburgo. Ali Darwin começou a estudar medicina, não se adaptou muito bem a isso, depois ele acabou desistindo do curso, né? Fez teologia e abandonou esse curso posteriormente e acabou se tornando naturalista, pelo que ficou conhecido no mundo todo, após a publicação do seu livro Origem das Espécies. Enquanto ele estudava medicina em Edimburgo, ele conheceu Robert Grant, um evolucionista ferrenho, colecionador e estudioso de esponjas, que, segundo os seus biógrafos, os biógrafos de Darwin, foi uma pessoa que exerceu grande influência na vida dele, fazendo com que o jovem Darwin também se envolvesse com esses questionamentos à religião e essa descrença toda. Darwin fez parte também, durante o tempo que esteve em Edimburgo, de um grupo chamado Plinianos. Eram pessoas que se reuniam, participavam de palestras, de encontros, que visavam justamente a questionar a religião, a Bíblia e a buscar conhecimento em outras áreas. Não se esqueça também, professor, de que esse era o momento do iluminismo, em que todas as ideias estavam sendo revistas, questionadas, e não era diferente também com a Bíblia. Darwin é um produto de seu tempo. E, naturalmente, as conclusões a que ele chegou no futuro, as pesquisas que ele realizou, inclusive aqui em Galápagos, foram também contaminadas de alguma forma por esse pano de fundo cultural que ele viveu. Outro detalhe importante para a gente salientar aqui nesta aula é o fato de que a igreja oficial na época de Darwin, também não dava assim um grande exemplo, né, de virtude. Os próprios clérigos davam um exemplo muito negativo, e a semelhança que aconteceu com Karl Marx no tempo dele, Darwin de certa forma também se revoltou com alguns aspectos da igreja, com esse flerte que a igreja promovia com o poder instituído, e isso também fez de alguma forma com que ele se distanciasse da religião e depois viesse a desenvolver uma teoria que, muito embora não fosse o objetivo dele, acabou sendo usada também para que a religião tivesse seus fundamentos assim enfraquecidos e as pessoas finalmente adotassem uma visão de mundo naturalista, dispensando Deus nessa equação toda que tem que ver com a origem da vida. Como evidência de que a cosmovisão que a pessoa adquire ou que ela desenvolve ao longo da vida realmente afeta sua forma de ver o mundo, as pesquisas que Charles Darwin desenvolveu aqui neste arquipélago de Galápagos realmente são uma demonstração disso, porque quando Darwin chegou aqui, ele investigou a fauna e a flora nessas ilhas e ele pôde perceber, por exemplo, que de uma ilha para outra, umas pequenas aves que há aqui realmente em abundância, nós podemos constatar isso, chamadas tentilhão, elas revelavam algum tipo de variação de plumagem, o tamanho do bico também, isso de ilha para ilha. Na visão de Charles Darwin, isso, embora ele não tenha usado inicialmente no seu livro Origem das Espécies o termo seleção natural, isso foi posteriormente acrescentado a novas edições, ele pôde perceber esse tipo de fenômeno que Wallace também já havia percebido, e na verdade esses dois homens, né, Russell Wallace e Charles Darwin, que desenvolvem essa ideia, esse insight da seleção natural. Ele percebeu isso aqui nessas ilhas. Isso é fato. O criacionista não questiona o fato da seleção natural. Para nós, criacionistas, isso é adaptação, isso na verdade é até a misericórdia de Deus, porque Ele dotou os seres vivos com essa capacidade de variação para que pudessem sobreviver nos habitats diferenciados do mundo pós-diluviano. Isso acontece aqui em Galápagos. Você vê alguns tipos de répteis da mesma espécie com certas variações de ilha para ilha. Ficaram isolados ali, procriaram ali naquelas ilhas e essa procriação em isolamento fez com que certas características próprias fossem mantidas e até valorizadas. Mais ou menos como o ser humano faz hoje com a seleção artificial de cães, por exemplo, ou de gatos, né? Há tipos que não existiam algumas décadas atrás, que existem hoje. E se isso é possível acontecer com a interferência humana, acontece também na natureza. O detalhe é que
todos os pássaros que eu mencionei aqui, os tentilhões, aqui na ilha de Santa Cruz, em outras ilhas do arquipélago, continuam sendo tentilhões mesmo depois de séculos, né, de existência, ou até milênios aqui nessas ilhas. É a tal da macroevolução, que não é fato. Ela é apenas uma conjectura, uma hipótese, não é? Agora, a chamada microevolução, alguns preferem até o termo diversificação de baixo nível, talvez expresse melhor esse conceito aí do que a microevolução. Mas apenas para usar um termo mais conhecido, né? A microevolução de fato ocorre, mas ela é limitada. Ela não explica, por exemplo, como que na grande hipótese da evolução, como que de uma célula primordial nós poderíamos obter aí, depois de milênios e milhões e até bilhões de anos, né, você ter árvores, baleias, leões marinhos e outras criaturas mais. Isso é macroevolução, isso é filosofia, isso faz parte de uma cosmovisão naturalista, que, como vimos, Darwin acabou abraçando por vários motivos, que não necessariamente pela ciência, não é? Então, nessa questão da micro e macroevolução, nós percebemos realmente como essa influência, esse background filosófico pode influenciar, sim, as pesquisas. Repetindo, um criacionista aqui veria simplesmente variação de baixo nível. Fato, é científico. Um evolucionista naturalista, assim como foi Charles Darwin, observando o mesmo objeto de estudo, as mesmas evidências, ele percebe o quê? A macroevolução. Porque ele extrapola o que ele está vendo aqui para um passado remoto, já que o tempo seria o grande deus dos naturalistas. Detalhe interessante, Darwin, quando embarca no navio Beagle, em 1800 e na década de 1830, não é? Ele chegou aqui em 1835, ele levou a bordo o livro de Charles Lyell sobre geologia. Geologia não catastrofista, geologia uniformitarista, ou seja, a ideia de que os processos geológicos ocorrem ao longo de milhões e milhões de anos. Essa é outra influência, além do avô, além da época e da contaminação do pensamento iluminista, não é? Além da aversão a certos aspectos da religião dominante na época, Darwin também tem a influência desse autor, Charles Lyell, na sua mente. E ao observar os fenômenos aqui nestas ilhas, ele também se deixou levar, com certeza, por esse livro que levou a bordo e que ele leu com muito interesse, com muita avidez. Fica assim, então, claro para a gente que a cosmovisão adotada, que esse filtro ideológico, ele afeta, sim, a conclusão das pesquisas. Aconteceu com Darwin, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, o importante é que a gente desenvolva um modelo, uma teoria depois, baseada nos fatos, e não tentar salvar a teoria dos fatos. Permitir que os fatos direcionem a pesquisa. E se for necessário, como dizia Thomas Kuhn, né, no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, se for necessário rever o modelo ou até descartar o modelo em função dos fatos, que assim seja feito. Isso se chama honestidade intelectual. Tão importante quanto pensar no que Darwin viu aqui nessas ilhas, é também a gente imaginar o que ele não viu. Não viu porque não pôde ver, não viu porque sua visão de mundo o impediu de ver, ou não viu porque realmente o conhecimento naquele tempo, século XIX, não era assim tão avançado em áreas como biologia, a própria física, geologia, enfim. E claro que essas ferramentas fizeram falta para o jovem Charles Darwin, quando ele começa então a esboçar a sua chamada teoria da evolução. Um aspecto que Darwin não viu e que nós hoje que dispomos da biologia molecular, da bioquímica, é justamente o da complexidade irredutível. Se você não leu, eu te convido a ler, professor, o livro A Caixa Preta de Darwin. É um clássico já, publicado há mais de 10 anos pelo bioquímico Michael Behe. E nesse livro, Behe, que é professor da Universidade Lehigh, nos Estados Unidos, ele apresenta aquilo que ele chama de complexidade irredutível, ou sistemas de complexidade irredutível. Ele ilustra bem esses sistemas com a ratoeira. Behe, ele argumenta que para que uma ratoeira funcione e cumpra seu objetivo, ela tem que ter pelo menos alguns elementos básicos sem os quais não haveria ratoeira e nem função. Ela tem que ter uma mola, tem que ter uma trava, tem que ter uma base adequada, tem que ter um martelo que bate no pobre do rato, enfim. Qualquer elemento desse que for retirado do sistema fará com que ele não funcione. Então você tem aí, na ilustração simples que ele propõe no livro, um sistema de complexidade irredutível. O interessante é que quando a gente observa a natureza, quando a gente analisa não só o reino animal, mas também o reino vegetal, enfim, qualquer tipo de forma de vida, a gente percebe nesses seres vivos inúmeros sistemas de complexidade irredutível.
são máquinas moleculares das quais dispomos e que estão ali nas células aos bilhões, não é? Sem as quais não haveria vida. A quinesina, por exemplo, que é uma maquininha molecular que transporta organelas de um ponto a outro da célula, sem ela não haveria vida. Ela literalmente caminha pelos microtúbulos das células. Você tem o flagelo bacteriano, que é um exemplo que Michael Behe representa no livro dele. É um motorzinho elétrico, orgânico, sem o qual não haveria vida, porque os espermatozoides dependem desse motor e as bactérias que são flageladas também dependem dele. Então você não teria vida para contar a história, não estaríamos aqui agora se não houvesse desde o começo esse tipo de sistema de complexidade irredutível. Michael Behe representa também, por exemplo, o fator 8 da coagulação do sangue. É apenas um fator que, se retirado, a pessoa vai ter hemofilia e vai ter sérios problemas com a coagulação do sangue. Então, a gente percebe assim que esses sistemas, eles ou foram criados perfeitamente funcionais, interdependentes, desde o começo, ou não haveria começo, ou não haveria desenvolvimento da vida e não, repito, não estaríamos aqui agora pensando na maravilha que é a criação. Michael Behe também fala sobre outras maravilhas, outros sistemas, né? E de um ponto de vista apenas científico, porque o livro dele não é religioso, não é? E Darwin, repito, não teria como ver essas coisas naquele tempo, até porque o próprio microscópio, né, não existia, ele precisava ser muito aperfeiçoado ainda. Alguns até brincam, né, em tom de brincadeira, dizem que o principal instrumento de trabalho de Darwin era a cadeira de balanço, porque ele analisava, observava, sentava ali e ficava pensando como seriam as coisas. Hoje é diferente. Hoje temos o laboratório, hoje temos equipamentos que nos possibilitam ver quão complexa é a vida e que realmente é muito complicado você entender como que essa complexidade toda, irredutível, poderia realmente surgir por causas naturais, sem a interferência de um agente externo, sobrenatural e doador da informação. Falando em informação, um último tópico que eu quero abordar nessa aula com você é justamente esse, a origem da informação complexa e específica. E justamente pesquisando esse tipo de assunto é que algumas pessoas elas desenvolveram aquilo que a gente chama de teoria do design inteligente, que na verdade não é nada novo, né? Se você abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, você vai ver que o apóstolo Paulo, que era um grande sábio também, ele já propunha lá nesse capítulo essa ideia do design inteligente, quando ele fala assim que os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a fundação do mundo, sendo percebidos por meio do quê? Das coisas que foram criadas. Esse é o argumento do design inteligente. Você parte da evidência para o causador da evidência. Você parte da digital para aquele que imprimiu essas digitais. E nós entendemos que, segundo a Bíblia, Deus deixou espalhadas por toda a natureza, por toda a sua criação vasta, muitas digitais que apontam para Ele como Criador, né? Então, eu diria que hoje, e que Darwin não tinha como saber disso, né? Hoje, o estudo da informação complexa e específica, genética, genoma, etc., é realmente umas grandes pedras no sapato daqueles que tentam sustentar a ideia de uma evolução casual, naturalista, sem a interferência de um agente externo. A informação genética realmente é um ponto que você precisa aprofundar nas suas pesquisas e descobrir, como descobriu Francis Collins, diretor do projeto Genoma, que há um Deus, há um doador da vida, há uma pessoa todo-poderosa que forneceu a informação da qual dependemos para existir.